Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos dar continuidade, ao vídeo que saiu um pouquinho mais cedo, saiu às 12h30 hoje, domingo dia 4, sobre a comparativo. Falei tudo sobre Montana Premier versus Auroch Outsider, tá? Então se ficou curioso em relação a esse comparativo, o link, vou deixar um cardzinho aqui para vocês clicarem lá. E aqui é como se fosse a segunda parte que a gente vai comparar a Montana versus a Toro, beleza? Vamos embora. Agora é hora de juntar, a picape novidade com a que se tornou referência aí no segmento. Esse jogo entre a Montana Premier e a Fiat Toro é um pouco diferente, do que comparado com a Auroch. Em preço, a Toro Endurance custa R$ 149.990 e seria a escolha, mas é uma versão mais focada em frotas e é bem básica, menos equipada e também com economias, como as rodas de ferro com calotas e ar-condicionado manual. Pensando em consumidor físico e lista de equipamentos, a Toro Freedom 1.3 Turbo é a mais indicada por cerca de 15% a mais, ou seja, 160.900, tá? Cara, a outra é muito mais focada ao trabalho, então não dá para comparar com a Montana, que não, até a própria Chevrolet assume que não é uma picape voltada para o trabalho. Vamos lá, para começar, a Toro é maior do que a Montana, e isso fica bem claro lado a lado, como nas fotos, tá? A Chevrolet tem 4.717 mm de comprimento, ou 228 mm a menos do que a Fiat, tá? Largura e altura também são maiores na Toro. O entre-eixos tem aí uma diferença de 190 mm, 2.800, versus 2.990. E em capacidade são 750 kg na Toro 1.3 Turbo e 600 na Montana Premier, ou 937 litros na Fiat e 874 litros na Chevrolet. Quer dizer, nesse aspecto não tem briga, Ela vai realmente ser superior em todos os aspectos. A escolha pela Toro Freedom 1.3 Turbo foi por ter uma lista de equipamento mais completa, mais próxima, na verdade, do que a Montana Premier. Dentro da sua lista é a intermediária com o motor T270 acima da Endurance e abaixo da Vulcano, além também dos turbo diesel, Oferece alguns itens a mais, outros a menos, cobrando 18.310 extra quando comparado com a Montana Premier. E aí vamos falar, base familiar é tudo, A Fiat Toro nasce aí de uma plataforma que produz desde Jeep Renegade até a futura picape Ram nacional, que vai ser maior do que a Toro, tá? É pronta para modelos maiores, sistema de tração integral e motores turbo diesel, com capacidade de 1 tonelada na caçamba, como a própria Toro com motor 2.0 turbo diesel faz, A Montana vem de uma base mais nova, mais pensada para modelos compactos, equivalente à Toro em dimensões e afins, teria que utilizar a D2XX, que é a mesma do Cruze e do Equinox, dois veículos que não são bem comercializados aqui no nosso mercado, Isso significa que a Montana é inferior? Não como pode parecer ao colocar isso tudo no papel, tá? A Toro tem sim um rodar mais refinado, um trabalho de suspensão superior, tanto pelo acerto quanto por usar o sistema traseiro Multilink, superior até o McPherson da Jeep, tá? Dos Jeeps, é algo esperado quando se paga a mais por um carro, mesmo que ele seja maior que sua concorrente. Mas a Montana herda a experiência que a Chevrolet teve com o Tracker, bem melhorado desde o seu lançamento para fazer uma picape que tem um comportamento de SUV. É como se a Toro fosse pensada para algo que ela dificilmente irá enfrentar. É mais confortável na acomodação dos ocupantes, mas não tem um espaço traseiro exemplar, assim como a Montana e qualquer concorrente deste segmento, Na frente os bancos são maiores que os da Montana, herdados do Tracker, mas ambas, as picapes oferecem boa posição de dirigir e regulagem de altura e profundidade das colunas de direção e um jeito de SUV, tá? No dia a dia, até que as dimensões menores da Montana ajudam, além da suavidade de suspensão e peso de direção mais equilibrado.
A Toro é maior e já começa a criar um certo problema na hora de achar uma vaga, por exemplo. Na Fiat, a suspensão permite, no Fiat, né? A suspensão permite uma tocada mais rápida e passa a impressão que aguenta mais a porrada, né, do uso até em terra leve do que a Montana, mas pensada para o uso urbano, o que pode reclamar depois de um tempo, tá? Sua base mais rígida coloca todo o conjunto em posição de destaque. E aí tudo tem o seu preço, literalmente, né? Só que esse porte e essa plataforma deixam a Toro bem mais pesada. São 1.670 kg contra 1.310 na Montana Premier. Esses 360 kg extras, né, faz um motor 1.3 turbo de até 185 cavalos e 27,5 kg de torque trabalhar bastante na Toro, conversando aí com câmbio automático de 6 marchas e uma mistura aí de emissão por economia e para carregar tudo isso nas costas. Um exemplo é que a Montana, com seu motor 1.2 turbo aí de 133 cavalos e 21,4 kg de torque, foi bem melhor no 0 a 100 do que a Toro e sua potência a mais. Mesmo fazendo a conta de peso-potência, a Toro leva a melhor, né, com essa leve vantagem. Como na Oroch, podemos colocar, né, a conta desse desempenho da Montana na sua transmissão, mais curta nas marchas iniciais para essa arrancada que faz total diferença, né, quando o nosso equipamento bate os 100 km por hora. Basta reparar nas retomadas bem próximas para entender que como essa arrancada inicial da Montana faz a diferença, mas que na hora de retomar e estamos aí falando de um motor de injeção sem ser direta, né? Aliás, em consumo temos um resultado bem próximo na cidade, com uma leve vantagem para a Montana, mas que na rodovia se dá melhor com seu peso mais baixo e porte menor comparados com a Toro, tá? Mas esses pontos de superioridade da Toro, como já se disse, têm um preço na hora da compra. São R$ 18.310 a mais no cheque final para levar a Toro Freedom, que ainda fica devendo o carregador por indução, partida por botão, alerta de ponto cego e acendimento automático dos faróis que a Montana já traz, né? Ela devolve aí com sistema multimídia de 8,4 polegadas com espelhamento sem fios. A famosa tela vertical é um opcional, tá? A partir da versão Vulcano, então nessa ainda não possui. Um acabamento aí um pouco melhor, ar-condicionado de 2 zonas e mais espaço interno, principalmente lá na frente. Se seu uso for mais urbano ou como um SUV com caçamba, a Montana Premier te atende bem cobrando aí menos do que a Toro Freedom. Por outro lado, se o seu orçamento o poder de negociação também, né, permitir pagar o valor extra, a Toro é bem mais refinada, maior, melhor construída, né, para o uso mais pesado e com maior capacidade na caçamba. Aqui a vantagem da Montana Premier não foi tão folgada como foi lá no outro vídeo, né, igual contra a Renault Oroch, e pode até criar uma boa dose de dúvida no comprador, dependendo aí do perfil, né? E aí, vamos lá. Uma observação, nas imagens a Toro utilizada é a Vulcana 2.0 turbo diesel, mas todo o restante foi considerado uma Freedom 1.3 turbo, tá? E aí vamos falar de 0 a 100 aqui, né? O de 0 a 60, vamos começar por isso, é 3,7 da Montana, enquanto a Toro faz em 4,3. De 0 a 80, né, faz 6,1 a Montana e a Toro faz em 6,6. E de 0 a 100, a Montana faz em 8,8 segundos, o que não é nada mal, né? Enquanto a Fiat Toro faz em 9,6. Mas na retomada, temos aí de 40 a 100 em 7 segundos para a Montana e 7,1 na Toro. E no caso de 80 a 120, temos 6,7 para a Montana e para a Toro 6,9, quer dizer, nesses quesitos não tem comparação, a Montana realmente é superior. E aí, vamos falar de consumo. Tá? 7,4 aí tá tudo com etanol, tá? Então a Montana fez 7,4 na cidade, 7,2, né, para Toro, e na estrada ela fez 11,5, enquanto a Toro fez 9,3. Não é um consumo tão legal, né? Quando você coloca a Toro na estrada. Então, se você é um uso mais urbano, vai passear mais por estradas e pretende viajar,
talvez a Montana seja melhor, tá? Ela é mais potente, ela é mais esperta e também, né, tem um consumo superior, beleza? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like. E aí, quem leva dos 3? Se você acompanhou também o outro vídeo, né? Dos 3. Cara, a Montana tá bem posicionada, tá? Eu iria de Toro. Obviamente, se tivesse condições para tal. Mas, cara, se eu tô aqui com a granazinha apertada e só posso ir de Montana, não é nada mal, né? E principalmente se você não vai precisar carregar tanta coisa, se você não vai realmente fazer muito fora de estrada, né? Realmente a Montana parece ser uma opção bem justa, tá? Nesse segmento. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Valeu, falou e até mais. Valeu!